compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver a minha tela? Tá com o seu... Ah, sim. Pronto. Sim. Agora sim? Sim. Então, aqui nós temos o final do módulo passado, que foi essa limpeza dos estábulos, né? Que a gente acabou de falar. Então, nós temos a boca fala do que o coração está cheio. Refletindo um pouco esse mês sobre isso? Sobre essa frase? Então, quanto mais coisas elevadas, quanto mais sentimentos puros, quanto mais conexão com o divino nós temos, mais é isso que a gente vai manifestar no mundo. Não apenas através da nossa fala, Jesus fala de boca, mas ele está falando aí de toda a comunicação, de toda a forma de comunicação. Então, a gente vai manifestar no mundo sempre o que está dentro de nós. Se a gente estiver conectado com o bem, é o bem que a gente vai manifestar no mundo. Se a gente se conectar com o mal, é o mal que a gente vai manifestar no mundo, seja através da fala, dos gestos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, vamos ver como é que isso se traduz aqui nessa revisão. Então, a gente trabalhou o módulo passado a purificação. Dentro da purificação, desse processo de purificação, o que a gente precisa estar atento é, segundo São Bernardo de Claraval, dentro do orgulho, que é a sombra da qual a gente está saindo, né? Representada pelo leão, pela própria figura do Hércules anterior. Então, para a gente sair, se libertar ou para a gente se purificar, a gente precisa nos libertar da presunção. Um orgulhoso, ele é presunçoso, ele se acha melhor do que os outros. Ele acha que só ele é importante. Ele acha que só quem sabe fazer é ele. Ele acha que é indispensável. E ele acha isso justificando como uma coisa boa. Não é que ele acha que é uma coisa ruim, não. É porque ninguém sabe, porque se não for eu, ninguém faz. Porque se eu deixar de fazer, quem é que vai fazer? Aquela ideia de que ele é imortal, é como se ele fosse imortal. Então a vida precisa dele. Né? Isso é a presunção do orgulhoso. São Bento nos diz que para nos livrarmos dessa presunção, precisamos renunciar. A renúncia ela tem a ver com os méritos. Eu não quero os méritos das coisas que eu faço. Eu não faço nada para ser reconhecido, para ser aplaudido. Então, eu preciso entender que eu sou apenas uma parte de um todo. Eu estou dando a minha contribuição. E ela só é importante se houver também a contribuição do todo, dos outros todos. Entendem isso? Sim. Então, eu preciso olhar as minhas ações como parte de um todo. É a contribuição que eu dou para que o todo aconteça. Então, eu não sou o centro do universo, nem longe disso, né? Estou muito longe disso. Então, o que eu sou uma pequena parte, né? Um pozinho de estrela. Mas essa pozinho de estrela, a pequenina parte, é importante para o bom funcionamento do todo. Se eu fizer bem a minha parte, o todo pode girar da forma que deve ser, né, da forma satisfatória. Então, posso estar contribuindo para a melhoria do mundo, mas isso não me delega nenhum mérito. Eu preciso entender que é apenas
O que eu estou fazendo é apenas o que me cabe fazer, assim como a cada um cabe fazer a sua pequena parte. São Bernardo de Claraval, ele traz no, no oitavo no oitavo degrau relacionado ao oitavo módulo, para a purificação também, ou para o orgulho, é as desculpas. Então, a gente precisa se libertar das desculpas. O que são desculpas? São as justificativas, gente. A gente está o tempo dizendo, mas é por isso, eu fiz isso por conta disso. Né? O orgulhoso, ele está o tempo todo se justificando. Né? Dando desculpas para as coisas. Ou então dizendo, olha, não queria fazer isso, eu não tinha essa intenção. Né? Então, é preciso se livrar disso, se livrar da necessidade de estar o tempo todo se justificando. E como é que São Bento nos diz que a gente pode se livrar dessas justificativas? Também com a renúncia, mas a renúncia dos desejos. É, é parecido com o que ele diz acima, dos méritos. Então, eu preciso sair dessa ideia de que eu preciso disso, eu quero isso, eu quero ser reconhecido, eu quero ser amado, eu quero ser valorizado, eu preciso renunciar aos meus desejos pessoais, eu preciso renunciar às minhas necessidades pessoais, né? E aí eu me purifico. Porque as coisas elas vão acontecendo e elas vão passando, eu não tenho que me apegar a nada. Eu não tenho que acumular nada. Eu deixo as coisas passarem por mim. Eu vou permitir que as coisas passem por mim. Mas os desejos, né? Eles estão muito relacionados à nossa carne, né? Eu quero grudar, eu quero ficar com isso grudado em mim. Porque isso é tão bom que eu não quero que passe nunca. Mas as coisas precisam ser passadas por nós, né? Elas precisam passar por nós. Até porque não existe tantas coisas no mundo assim. A gente precisa compartilhar para que as coisas possam chegar a todas as pessoas, né? Ao mundo inteiro. Então, eu tenho que deixar. Se eu retiver muito as coisas, se eu estiver retendo muitas coisas, eu vou estar roubando de outras pessoas. Eu posso estar roubando de outras pessoas. Então, quando eu digo assim, porque eu sou a pessoa, a única pessoa capaz de fazer isso, pode ser até varrer uma casa. Né? Eu me lembro que quando eu era criança, minha irmã era um absurdo, porque eu nunca sabia varrer a casa. E eu até me tirava vantagem disso, porque, bom, se eu não sei varrer, deixa que ela varre. E aí ela reclamava o tempo todo, porque só ela varria a casa. Né? Então, quando só você sabe varrer a casa, você está tirando do outro a oportunidade de aprender a fazer isso. Né? De aprender a fazer isso, de contribuir também com a sua parte. Não vai varrer do seu jeito, mas vai varrer do jeito dele. Né? Então, coisas simples, simples na nossa vida, que podem estar, a gente está acumulando, pode ser uma relação de orgulho nosso, né? Porque só eu sei fazer isso, só eu sei cuidar da minha mãe, né? Isso as pessoas têm muito isso. Só sei cuidar da minha mãe. Aí eu estou tirando, roubando dos meus irmãos a possibilidade deles também serem úteis, deles também ajudarem a mãe, que é deles também, não é só minha, do jeito deles, não do meu jeito, porque nada precisa ser do meu jeito. Então, tudo isso está relacionado com o meu desejo de ser melhor do que os outros, né? Essa vaidade excessiva. Alguma pergunta? Está claro aqui? Tá Não, claro? é, só me colocar exatamente nesse exemplo aí, Melry, que eu achava que só eu saberia ser a escrivã. Exatamente hoje está fazendo um ano que eu me aposentei, e 6 de setembro. E o que é que eu consegui? A vaga de muitas pessoas está no meu lugar. E nem importa se faz, se não faz, mas elas estão. E, inclusive, uma delas veio me agradecer ontem, ela nem sabia que estava fazendo um ano, né, que eu estava aposentada, que a mãe dela está doente e ela não conseguia
a transferência para ficar junto da mãe. E aí que eu estava fazendo exatamente essa revisão. Eu digo, meu Deus, quanto tempo eu estava impedindo da menina vir cuidar da mãe, eu não sabia, claro que não sabia, mas eu não estava contribuindo, né? Então, quando eu me dispus a aposentar, olha aí a ajuda, né? Sem eu nem saber. Pois é. A desculpa é eu não sabia, Isso, isso. né? A É, desculpa, a justificativa é eu não sabia. Isso é uhum, orgulho. Não, eu errei, porque não importa. Você tem a obrigação de cumprir o seu papel. Chegou o meu tempo, estou aposentada. Pronto. Por quê? Porque eu tenho que deixar espaço para outra pessoa. Se meu tempo é uhum, esse, se eu passei desse tempo, estou roubando a oportunidade de outra pessoa. uhum, Né? Eu estou roubando a oportunidade de outra pessoa. Então, eu não quero largar o osso. Por quê? Porque eu desejo ser reconhecida como a escrivã, como a não sei o quê, como não sei o quê. Então, entendeu? uhum. Que é importante a gente trazer, para entrar na humildade, para se purificar, nos libertarmos de tudo isso. Então, esse é um bom momento para você trabalhar esses resquícios, Sim, né, que ainda tem aí. Então, não sim, justificar, eu não sabia. Isso é uma justificativa. Não dê justificativa. Diga para você mesmo, Senhor, perdoe-me porque eu fiz isso, uhum, né? Não importa se você não sabia, porque não é para saber. É para sim. saber o que você tem que saber. O que você tinha que saber é que chegou meu dia, eu me aposento. Uhum, que a coisa está em mim, não é no É, outro, sou eu, né? entendeu? Não é Sim. porque se por acaso alguém precisar, não é isso. Você não vai saber quantas pessoas no mundo existem que precisam de um trabalho. Você precisa entender que o seu trabalho lhe serviu até aqui, a partir daqui, pronto, vai Uhum. servir a outra pessoa. Entendeu como é que as coisas funcionam? Sim, sim. Então, um ótimo exemplo de como a gente vai se libertando desses acúmulos que a gente viu no módulo passado. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar com o nono, é o nono trabalho de Hércules. Estão vendo a tela? Sim. Então, o nono trabalho de Hércules é os bois de Gerião. Eristeu, lá com a relação dele com Hera, né? Lembra que Hera é a deusa que persegue Hércules, né? E Atena é aquela que ajuda Hércules nas dificuldades. Então, Hera, como mulher de Zeus, não queria, ou melhor, não é que ela não queria, né? Voltando para a história, não é que ela não queria que Hércules conseguisse fazer os trabalhos dele. Ela queria dificultar. Por quê? Porque Hércules, antes de ser Hércules, a gente já lembra que o nome dele era Alcides, ele nasce Alcides, e ele era filho de Zeus com Alquimena, e o objetivo de Zeus era fazer um grande herói que pudesse ajudar a humanidade a voltar a ser, a ter a natureza divina, como ele tinha planejado no início, que é o projeto de Deus, que todos nós possamos voltar a restabelecer nossa natureza divina. Era irritada com essa história de Zeus, porque Zeus toma essa decisão sozinha. Lembre que é o lado feminino de Zeus, ou não, o lado feminino de Deus. Ela dificulta a vida de Hércules, né? Porque ela é como se fosse uma iniciadora, aquela que vai testar o outro para ver se ele realmente está apto a isso. Né? Então, nossa humanidade ela é sempre testada. Para que a gente chegue ao divino, a gente precisa realmente ser testado, provado. Né? A gente precisa, é por isso que nós estamos nesse mundo, para a gente passar por essas provações e, a partir daí, a gente se purificar e voltar à nossa natureza divina. Então, era
dificultando a vida de Hércules. Ela fala com Euristeu, em sonho, que ele precisa fazer para ela um sacrifício, dar a ela um sacrifício dos reis ou dos bois do rei Gerião, que era um, um rei único nessa região, porque ele era um pastor de uma grande, mas uma grande quantidade de bois. E eram bois específicos, especiais, na verdade, porque eles eram bois de coloração vermelha. Eles tinham uma coloração vermelha, mas era uma quantidade imensa. E eram os únicos bois que existiam nessa região. Só que Gerião, ele realmente reinava sozinho sobre os bois, porque ninguém chegava perto dele. Era um gigante imenso, absurdo, que tinha 3 corpos e 3 cabeças juntas, né? Ela era essa imagem que vocês estão vendo aí. Tinham 3 corpos e 3 cabeças. Era um gigante extremamente grande e difícil de se lidar. Então, ele vivia praticamente sozinho, isolado nessa ilha, né, na sua ilha, com esse monte de bois, esses bois maravilhosos de coloração vermelha. Né? E Euristeu acorda e diz a Hércules: olha, a deusa Hera me pediu para você, para fazer um sacrifício dos bois para ela, e você vai precisar ir lá. Vai ter que ir lá e me trazer esses bois. Você precisa trazer esses bois vivos para que eu faça esse sacrifício. E Hércules nem discutiu, porque parecia algo tão absurdo, tão improvável. Como é que ele vai? Primeiro, a fama de Gerião era enorme, ninguém chegava perto desse lugar por conta desse gigante absurdo que tinha aí. E ele via tudo, 3 cabeças. Como é que ele ia chegar perto desse negócio? E ele é, tinha que atravessar meio mundo, porque precisava cruzar os mares, montanhas, porque era uma ilha que ficava no meio de um mar extremamente distante, né? Lá no ocidente, no leste do país, era extremamente difícil. E ele disse: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou atravessar meio mundo sozinho e depois com esse monte de boi? Mesmo que eu conseguisse passar, vencer ou convencer Gerião a me entregar esses bois, como é que eu ia trazer isso de volta? E aí ele vai, caminha um monte, depois pega um barco e vai de barco, depois pega outro barco, e ele já está cansado de tanta viagem, inútil, porque ele tinha certeza dessa vez que ele não ia conseguir, que dessa vez era impossível. Não importa a força que ele tinha, a inteligência que ele tinha, não era possível resolver isso. E aí, quando ele está lá, meio desanimado, né, no meio do mar, nesse barco, ele começa a sentir o sol queimando demais o rosto dele, ele já estava cansado daquilo, o sol batendo no rosto, batendo nele, e aí ele fica irritado, volta de novo aquela irritação dele inicial, ele pega o arco e a flecha dele e começa a atirar no sol para descarregar a raiva dele, começa a atirar no disco do sol. E aí, de repente, ele começa a ver raios de sol batendo em cima dele, como se fossem flechas voltando. E aí ele entende que ele fez besteira, ele se ajoelha, pede perdão ao rei Hélio, né? Pede perdão ao Deus, aliás, Deus Hélio, e diz: ó, estou irritado, eu não sei o que fazer. Aí conta para o sol toda essa história, né? E ele diz: eu estou cansado, eu já fiz 8 trabalhos, ele me manda agora algo que é totalmente impossível.
E Hélio, né, o Deus Sol, diz para ele: Olha, eu vou te ajudar, né? Já que você foi tão corajoso me agredindo, eu vou te ajudar. Eu vou te dar o disco, o meu disco, né, solar, para que você viaje mais rápido. Com o meu disco, a gente vai rapidinho, 24 horas você está do outro lado do mundo. E aí emprestou o disco solar para Hércules, apareceu, né, esse disco brilhante, né, fumejante, mas sem muito calor naquele momento. Ele diz: ó, pode subir e viaje. E Hércules fez, subiu no disco do Sol e viajou rapidamente. No outro dia ele já estava lá, na ilha de Gerião. Quando ele olha, ele vê de longe, na praia, ele estava na beira da praia, na beira do mar, e ele já vê o gigante imenso lá no meio da ilha. E ele diz: pronto, agora que eu estou acabado. Olha o tamanho do homem que daqui eu consigo ver. Não sei como é que eu vou chegar até lá. Mas aí ele deixa o disco lá e começa a caminhar, né? Começa a andar devagar, né? Vai se esgueirando, tentando se esconder, tentando ver se conseguia aparecer de surpresa, até que ele chega bem próximo e ele vê um campo enorme. E o mugido do gado. O gado é a coisa mais linda, o pelo avermelhado, aquela coisa maravilhosa, mas era um mundo de gado. Ele ficou encantado no início, aí de repente ele ouve uns latidos. Quando ele olha, vem na direção dele um cão de duas cabeças, enorme. Um cão enorme de duas cabeças. E aí ele, no início, fica assustado, mas aí pega a espada e começa a lutar com o cão. O cão começa a morder ele, mas aí ele tem a proteção, né, da pele do leão e ele se aproveita disso, consegue cortar as duas cabeças do cão e mata, né? Quando ele mata, o cão dá um latido enorme, né? Um rugido imenso por conta dos golpes, e Gerião se volta, tem três cabeças, se volta para ele e consegue perceber o que é que está acontecendo. E de lá mesmo, de onde ele está, nem precisa chegar muito perto de Hércules, diz, né, como é que você teve coragem de fazer isso? Que ousadia é essa de invadir meu espaço e ainda matar meu cão? E aí Hércules tenta negociar, chega para ele e diz: ó, não, pelo amor de Deus, eu estou aqui porque Euristeu me mandou levar os seus bois, porque a deusa Hera quer o sacrifício dos bois. É para a deusa, os bois precisam ser levados para ser sacrificado para a deusa. Eu matei seu cão porque ele me atacou. Aí ele diz: ah, deusa, eu vou te mostrar, deusa. Você vai pagar por isso. E aí chama um outro animal, que é um dragão, que tem três cabeças, ou sete cabeças. Alguns dizem que são sete cabeças, mas é um dragão enorme. E esse dragão enfrenta Hércules, e Hércules agora está parecendo que está com a Hidra de Lerna de novo, né? Sem saber o que fazer, e aí vai, enfrenta o dragão, mas como ele já tinha a experiência, né, da Hidra, ele consegue vencer o dragão, né? Consegue é, cortar as cabeças, consegue cauterizar, consegue se libertar da, da, da insistência do dragão, né? E por fim acaba destruindo mais esse obstáculo. Quando Gerion vê que ele destruiu seus dois guardiões, né, que era o cão e o dragão, aí ele vem enfrentar Hércules. Hércules agora está se sentindo mais confiante, porque ele já matou o dragão e já matou o cão, ele já perdeu o medo. E ele enfrenta Gerião
com suas 3 cabeças, com seus 6 braços e seu tamanho imenso, mas a, ele tem lá na algiva dele, né, as flechas ainda envenenadas, porque Atena deu a ele esse poder, né? Fez com que as flechas envenenadas elas se multiplicassem. Então, cada vez que ele usa uma flecha, aparecem mais flechas. E elas são flechas que não terminam nunca. Então, ele ainda tinha flechas envenenadas e ele finalmente, depois de muita batalha, consegue acertar 3 flechas diretas, né? Atira as 3 flechas de vez e as 3 penetram os corações, porque são 3 corações de Gerião, e ele finalmente se livra desse gigante. Ele realmente se livra desse gigante. E aí ele dizia agora, estou aqui cansado com esse monte de boi e o que é que eu vou fazer? E aí aparece de novo o deus Hélio e diz: Não, Hércules, o meu disco pode levar o gado. Se preocupe, vamos levar, você vai levar o gado. Agora sei. Você vai levar o gado, mas você precisa toda noite descansar, porque eu tenho que pegar o disco de novo, porque você está num lugar e eu tenho que lhe iluminar outro lugar. Então, quando é noite aqui, é dia no outro lugar. Então, você precisa me dar o disco à noite. E no outro dia eu te dou de novo. Então, assim, 3 dias, 4, você vai estar lá, no seu destino. Pronto, Hércules fica feliz com a possibilidade, resolveu o problema dele, bota o gado em cima do disco e vai. À noite ele desce, entrega o disco do sol e volta e vai pajear, né, para tentar pastorear, sei lá como é que se diz, o gado, para que o gado fique bem à noite. Só que ele também precisa descansar, precisa dormir, e nesse meio tempo ele começa a receber muitos ataques. Né? Ele começa a receber muitos ataques, começa a aparecer pessoas que querem o gado. O gado era famoso por a sua beleza e era uma quantidade enorme. Então ele é atacado por ladrões. Os ladrões vêm roubar o gado dele, ele tem que lutar muito com esses ladrões para salvar o gado e consegue matar alguns ladrões, alguns roubam, ele tem que correr atrás para resgatar esse gado. Chega um determinado momento que ele acaba não conseguindo resgatar todo o gado. Tem uma parte do gado que some, desaparece. Né? Nessa briga toda, nessas confusões todas, ele fica sem uma parte do gado. Aí ele diz, ó, vou levar o que eu tenho e pronto. Mesmo assim, continua, era uma quantidade enorme. Continua. Chega um outro momento, antes dele chegar até Micenas, a terra de Euristeu, ele enfrenta um outro desafio. Não é um ladrão qualquer, é um gigante também chamado Anteu, que quer o gado. Esse gigante queria o gado para ele mesmo comer, para se alimentar dessa carne, né? E ele tem que enfrentar Anteu. Anteu era quase do tamanho de Gerião. Só que tinha uma particularidade em Anteu. Toda vez que ele lutava com Anteu, que ele jogava Anteu no chão, Anteu voltava mais forte. Toda vez que ele dava um golpe, que ele caía, batia com a clava na cabeça dele, que ele caía no chão, ele levantava mais forte. E ele diz: Pronto, é a Hidra agora, com essas cabeças que parece que está nascendo cabeças, 2 cabeças, onde eu corto uma. E não sabia o que fazer, até que de novo a deusa Atena chega para ele e ele diz: Olha, ele é filho da terra, ele é parte da terra. Então, se você deixa ele cair na terra, ele vai voltar mais forte. Toda vez que ele cai na terra, ele se fortalece. Então, o ideal é que você não deixe ele cair na terra.
Então Hércules já tinha aprendido a pensar na luta, né? Continuando a luta com Anteu, ele consegue suspender Anteu do chão. E ele mantém ele suspenso por um tempo até que ele morre sufocado. Ele não consegue respirar. Quando ele coloca ele acima da cabeça por muito tempo, ele era uma pessoa muito ligada à terra, ele não consegue respirar e aí ele morre. Então já estava perto, novamente Hércules bota os bois no carro ou no disco do sol e leva até, até Micenas e chega lá no palácio de Euristeu com esse monte de gado ainda, apesar de ter alguns gados que não estavam mais lá, e Euristeu nem contou os gados, ficou tão impressionado com o feito, pega os gados e vai, sacrifica os gados à deusa, e Hércules deu o trabalho dele como vencido, né? Então conta a lenda que esses gados que sumiram naquela época, é interessante que ele foi para o Ocidente buscar esse gado, trouxe o gado para o Oriente, né, onde ele estava, para o Oeste, então trouxe o gado para o Oriente e no meio dessa viagem toda algum gado se perdeu. Então diz a lenda que esse gado que se perdeu é que acabou dando origem ao gado que nós conhecemos hoje, né? Esse gado, que era um gado especial, acabou tendo essas mutações e aí deu origem ao gado que nós conhecemos hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Estão aí, gente? Uhum. Tá todo mundo aí? Cila, Joelma? Parece que caíram. Não, eu estou aqui agora. Você tá aí, Eric, mas Cirla e Joelma parece que não. Estão aí, gente? Eu tô, Oi, Zé. eu Eu. tô. A minha Ouviram a história internet, toda? Tá me ouvindo, sim, Zé? minha Tô internet ouvindo. que estava, Mas É porque ouviram a deu história toda? assim, ouvi até o fim. sim. No fim deu uma travada na internet. O que foi Ah, o que meu você, também. o que foi que você não ouviu? Eu ouvi tudo. Quando É, terminou a Ah, história, eu pronto. também ouvi tudo. E aí? É, eu ia falando, meu, que meu avô dizia que era para a gente beber o leite lá no curral, quando a gente era pequeno, para beber esse leite que era de um boi especial que Deus tinha mandado. Aí eu tava, na hora que você estava falando, eu fiquei me lembrando, meu Deus, então era esse boi. Ele disse que era especial para a gente beber, tinha que beber esse leite lá no curral. Meu Deus. Uhum. Então, entenderam a história? O que é que vocês acharam? é, Alguma pergunta, alguma questão? sobre a história, não. Agora, a questão é essa relação que você vai fazer agora da história com... Mas vocês já conseguem fazer alguma relação? Uma coisa que ficou assim, para mim, a princípio, ficou clara. Eu não sei se foi intencional o que você foi trazendo para a gente, quando ele, ao longo das dificuldades, vai lembrando das experiências de luta que ele já teve, Uhum, né? Você trouxe, ó, aqui parece, já tinha passado por experiência com a Hidra, né? Você foi trazendo. Então, que a soma dessas experiências, quando elas são vividas de fato, e são guardadas no processo de transformação e são usadas realmente,
servem ao longo de toda a vida, Isso, né? vai servir para tudo. Você vai aplicar esse conhecimento em toda a sua vida, né? Qualquer conhecimento adquirido, ele pode ser aplicado em qualquer situação da sua vida, né? Então, vamos lá entender. Então, a primeira questão aqui é os bois. Ah, eu tinha esquecido de falar na história que, assim, as dificuldades que Hércules enfrentava para chegar nos lugares tinha muito a ver com estreito. Por exemplo, no mar, ele teve que passar por um estreito que a gente conhece como Estreito de Gibraltar. E era mais estreito ainda. Aí diz a lenda que ele alargou o estreito, né, para poder passar. Tem outro lugar, quando ele vai chegando na ilha, que era uma fenda praticamente na rocha, e ele teve que abrir esse espaço, ele teve que rasgar a rocha para conseguir chegar até onde estavam os bois, né? Então, foi um processo muito chato, cheio de situações chatas para Hércules. Por isso que ele se irrita e ele acaba é, descontando no sol, né? Descontou no sol. Não sabia o que fazer e começou a jogar flecha no sol. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse sentido das coisas. Então, os bois vermelhos. O boi, ele é sempre um símbolo de plenitude. Diga. Antes de chegar aí na coisa, outra coisa assim que me arremeteu lembrar, quando ele se irrita, né, que foi uma parte assim que marcou para mim, que ele se irrita, que ele atira as setas, que ele se chateia, o que é que ele faz em seguida? Ele, como é que se diz? Pede perdão, ele se Ele se ajoelha. arrepende, exato. É, Então, eu lembrei porque isso é muito próprio da gente, né? Eu é, digo de mim mesmo, né? Você menos espera, você recai, né? uhum, Naquelas é, sombras. E é, essa consciência de retornar de imediato, de isso. entender que estava errado, né? Porque Hércules já tinha essa experiência, né? De eu erro e eu preciso me redimir do meu erro. Então, ele já tinha essa consciência, já tinha essa humildade de reconhecer o erro e de buscar a redenção para isso. Então, os bois vermelhos, né? Os bois, eles sempre representam essa ideia da plenitude da vida. O boi é um animal que você utiliza tudo dele, ele lhe doa tudo. Tudo que tem no boi você pode utilizar, né? Tudo, da pele aos ossos, tudo é utilizável para o homem. Então, é um grande servidor o boi. E quando ele é vermelho, aí ele representa geralmente esse sentido da vida, a força, essas forças vitais que existem em nós, né? Então, a grande diversidade de vida que Deus colocou no mundo, né? E essa diversidade da vida que nos traz tanta beleza, né? Tanta força, né? Ligada aí à grandeza de Gerião, ela só pode ser alcançada com dificuldade. Não é algo que você encontra ali na esquina, você tem que ir buscar. Você tem que ser um buscador espiritual para alcançar a plenitude da vida, para alcançar, para adquirir um sentido, para perceber, para sentir o que é a vida de verdade, né? E isso leva você a passar por esses espaços estreitos. Eu me lembro de Jesus dizendo isso, né? Busque as portas, entre pelas portas estreitas, né? Evite as portas largas. Então, quando a história nos traz esses momentos, né, de dificuldade, de ter que alargar o lugar para passar, Hércules passar, é justamente porque assim, é essas dificuldades, né? Você tem que entender que a vida ela vai exigir de você um esforço maior, ela vai exigir de você um esforço a mais. As coisas fáceis, muito fáceis, geralmente, elas tendem a não ser profundas, não ter
durabilidade, não serem reais, né? Geralmente o que é fácil está muito ligado às ilusões, né? Então, quando a gente fala do esforço, até do sacrifício, a gente está falando de tornar as coisas sagradas, não do sacrifício físico, daquela mortificação. Não, da sacralização da vida mesmo, de entender que o verdadeiro sentido da vida, ele está tão distante de nós que a gente precisa pisar um pouquinho além desse mundo material, subir degraus para a gente alcançá-lo. Então, eu preciso entender que a vida verdadeira ela é sagrada. Ela não é essa banalidade que a gente falou antes, né? De estar jogando fora os seus dons, né? Destruindo o seu corpo, né? Destruindo a sua casa comum. É importante você entender que tudo vem do sagrado para que você encontre realmente esse sentido. Então, os bois, eles representam toda essa verdadeira ou o verdadeiro sentido da vida. Então, dentro dessa dificuldade, desse sacrifício, dessa sacralização da busca da vida, né? Da vida plena, ele vai encontrando os desafios. A gente vai encontrando esses desafios. O primeiro desafio que Hércules encontra, né, dentro dessas dificuldades, quando ele chega próximo, né, de encontrar os bois, é o cão de duas cabeças. Então, o cão de duas cabeças, ele representa essa dualidade da vida, que pode ser agressiva. Você sabe que o cão ele pode ser agressivo, ele pode ser violento, ele pode ser até mortal, né, para a gente, dependendo de como você usa o cão, e ele pode ser dócil, meigo, né, um cãozinho de estimação, como a gente tem, né? Então, as duas cabeças, ela representa essa dualidade da vida. E o que é que ele precisa? Ele precisa unificar. Então, ele precisa olhar. Lembre que o sentido de Gedeon, né? Gedeon tem três cabeças, então ele precisa sair dessa dualidade, que representa também uma desorientação, para que ele possa orientar. Então, levar as coisas para uma direção única, né? Ele precisa olhar as coisas numa única direção. Então, na dualidade da vida, eu preciso fazer uma escolha. Quando eu corto as duas cabeças, eu unifico, fica só um corpo, né? Então, eu unifiquei isso. Significa eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso seguir numa direção. E aí eu preciso escolher ou entre o mundo material ou o mundo espiritual. Eu sirvo a Deus ou ao mundo? Eu sirvo aos meus instintos egoístas ou ao meu altruísmo, à minha capacidade de doação e de compartilhar a vida com outros? Então, esse é o sentido. Eu preciso unificar. E a unificação dentro da dualidade da vida, ela é feita pela escolha que eu faço. Porque aí eu vou ver quem é que manda, né? Quem é que manda? Eu não vou destruir o mundo material para viver o mundo espiritual. Não. Eu vou saber, se eu escolhi viver no mundo espiritual, o mundo material vai servir ao espiritual. Mas se eu escolhi viver no mundo material, eu vou usar o espiritual para servir ao material, né? Então, a dualidade, ela exige uma escolha para que ela possa caminhar unificada. E quando ele unifica a dualidade através do cão, né, de cortar as cabeças do cão, ele encontra agora com o Gerião, que é a representação da desorientação da mente. Três cabeças, três corpos. Então, assim, são três perspectivas,
né? Três perspectivas, três visões de mundo, três formas de olhar o mundo. Então, é uma mente desorientada. Eu não sei para onde é que eu estou olhando. E aí ele precisa, mais uma vez, unificar. Agora, não é mais unificar a dualidade da vida, mas unificar o homem, o ser. Então, o ser humano precisa ser unificado também. Ele está com dificuldade para escolher. A nossa dificuldade para escolher é justamente por quê? Porque nós estamos com várias opções. Uma cabeça só já vê muita coisa, imagine três. Quantas coisas a gente vê? Quantas coisas entram na nossa cabeça que é uma só? E três, então, é um tormento, né? Então, eu preciso unificar. Eu preciso fazer uma escolha. Então, quando ele corta, né, quando ele mata Gerião, ele destrói as cabeças, né, ele unifica. Então, ele transforma aquele ser em um só, né? Agora todos estão em um só. E aí ele, pronto, agora eu sei qual é a minha direção, eu vou me reorientar, eu vou para o Oriente, né? Lembra que ele está no Ocidente, a Leste, ele vai agora para o Oriente, levar de volta, voltar levando esses bois para Eristeu. Nessa caminhada de volta para a nossa origem, né? Para essa nossa reorientação, para nosso estado, é, é, como é que diz, de presença, né? Como ser, a gente vai encontrar as dificuldades no meio do caminho. A gente vai encontrar todas as dificuldades para manter nossas escolhas. Lembre que nós fizemos duas escolhas aí. Escolhemos a vida, a quem a gente quer servir, e escolhemos quem somos, né? Então, nós fizemos uma escolha. Eu sou um filho de Deus, né? E eu quero servir a espiritualidade, eu quero servir a Deus e não ao mundo, né? Eu não sou uma pessoa, eu não quero seguir qualquer caminho, eu quero seguir esse caminho. Então, quando você faz essa escolha, você acaba tendo que enfrentar vários desafios nessa jornada. A primeira que ele encontra é o dragão. O dragão é um símbolo, geralmente é um símbolo da sombra, né, do nosso ego, a força egóica mais forte que tem em nós, né? Solta fogo pelas ventas, pela boca, voa. Então, nossos dragões internos, né, a gente às vezes até usa isso de estar matando dragão, matando leão. Então, geralmente a resistência da sombra. A sombra, ela vai nos enfrentar, porque ela quer continuar ali, né? O mundo vai o tempo todo nos chamar de volta. Se você exige, ou se você escolhe, desculpe, se você escolhe servir a Deus, servir à espiritualidade, o mundo vai ficar o tempo todo te chamando de volta. Vai ter uma insistência constante na sua vida. Ele vai estar te dando mil coisas, colocando mil coisas na sua frente para que você rejeite a escolha que você fez. Porque ele quer permanecer, ele quer estar no comando, ele quer estar no controle da sua vida, né? E aí você tem que vencer esse dragão, você tem que vencer a sombra, você tem que superar a sua sombra. Mas essa sombra, ela não se apresenta na sua vida apenas como esse grande problema, esse grande desafio que a gente chama de dragão. Ele vai aparecer de outras formas, essas pequeninas formas, formas mentais que a gente cria mesmo na nossa vida, seja dentro ou fora, né? Que a gente chama dos ladrões, né? Aqueles que vão tirando a gente aos poucos vão desafiando a gente, né, a sair do nosso caminho, né? Então, os ladrões, eles representam
desafios para manter nossa direção, ou seja, aqueles que vão nos roubar do nosso caminho, nos roubar da nossa busca, que tentam dizer, não, mas isso aqui é melhor, isso aqui é mais importante, mas você não é capaz, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso, e se você vai perder isso, você é bobo, você é idiota, você está fazendo papel de besta. Então, todas essas coisinhas, né, que são muitas coisas, né, muitas formas mentais, muitas vozes na nossa mente que vão nos tirando da nossa direção, vão tentando nos roubar do sentido da vida, nos roubar da plenitude da nossa vida. E aí a gente vai enfrentar, né? No primeiro a gente enfrenta um grande dragão, mas depois a gente vai enfrentar um gigante anteu, que é os nossos apegos materiais, que vem muito em forma de medo, né? Hércules fica com medo, porque não sabe o que fazer. Cai e volta, cai e volta. E aí ele diz: o que é que eu vou fazer com isso? Por quê? Porque toda vez que você se envolve com o mundo material, toda vez que você se apega, ou se está se liga ao mundo material, você acaba se tornando mais forte. Você acaba se tornando mais forte materialmente. Você se torna mais materialista. Você se torna mais egoísta. Entendeu? Então, eu tenho que ter cuidado com os chamados do mundo material, porque eles são gigantes. Eles são gigantes e eles são fortes dentro do mundo material. Como é que eu vou fazer? Então, vamos falar do material que a gente mais conhece, o instrumento do materialismo, que é o dinheiro, né? Se eu não tiver cuidado com o dinheiro, o que que acontece? Você diz, não, eu quero servir a Deus com o que eu tenho. Aí eu ganho um salário mínimo. Eu pego esse salário mínimo e eu digo, não, vou pagar, vou tirar aqui todo mês R$ 100 desse salário mínimo e eu vou ajudar as pessoas que estão necessitando. Vou comprar uma cesta básica, vou comprar um cobertor, vou comprar um remédio, vou ajudar quem está precisando. Mas quando eu vou ganhar 10 salários mínimos, eu vou continuar tirando só R$ 100 para fazer isso. Entendeu? E o universo, ele vai te ajudar nisso. O mundo material vai te chamar para isso. Agora sim, você ganhava um salário mínimo, você dava R$ 100. Agora você vai ganhar R$ 10.000. Você vai fazer o quê? Continuar dando R$ 100? E você vai fazer isso. Você vai dizer, ah, mas eu já estou dando demais. Entendeu? E aí, essa é o fortalecimento. É assim que você vai se fortalecendo no seu materialismo e você nem percebe isso. Você nem percebe que o mundo material está te tornando mais forte. Você acha que continua ajudando, que você está ajudando. Só que não, né? Então, como é que eu tenho, o que é, agora eu vou perguntar a vocês, como é que Hércules vence o gigante Anteu? Como foi que ele venceu? Acabei de contar a história. Como foi? Joelma, tá aí? Tô aqui. Como foi que ele venceu o gigante Anteu? Eu fico mergulhando assim nas coisas novas que você está trazendo, vou ficando focada e deu um Quem é que branco. lembra como foi que ele venceu o gigante Anteu? Como foi, Eric? Gente, não lembra, acabei de contar a história. Eu lembro que você falou, meu, que ele não podia ficar em contato com a Terra, né? Não foi isso, não? Exatamente. Teve ele Então, no ar. isso. Ele não pode ter contato com o mundo material, porque ele se fortalece. Foi isso que a deusa Atena falou para ele. Então, ele pegou, suspendeu ele no ar.
entendeu? Busca as coisas do alto. Então, para você se libertar dos apegos materiais, das artimanhas do mundo material, das artimanhas do ego, você precisa subir a montanha. Você precisa elevar seus sentimentos, seus pensamentos. Então, sair do ego, do eu, e começar a olhar para o nós. Aí eu vou pensar, poxa, eu dava R$ 100 quando eu ganhava um salário mínimo, agora eu ganho R$ 10.000, eu posso perfeitamente dar R$ 1.000, né? Posso perfeitamente usar R$ 1.000 para ajudar as pessoas. Vou ajudar mais pessoas, né? Eu vou poder dar mais. Então, é isso que as pessoas mais nobres fazem. Então, ela diz, poxa, ganhei 50 milhões, posso pegar tranquilamente 20 milhões e vou construir um hospital, vou construir vou construir escolas, vou melhorar a vida das pessoas, vou construir creches, entendeu? Então, assim, não vou ficar agarrado ao mundo material. Não vou ficar preso, não vou ficar escravo do mundo material. Eu vou saber, porque aí eu sei que aquilo que eu tenho é para servir. O que eu tenho é para servir. O que eu ganhei foi para servir e não para mim servir, mas para o serviço, né? Então, quanto mais você mergulha no mundo material, mais você fortalece seu materialismo, seu egoísmo. Então, a ideia é que eu fique cada vez mais, mesmo estando no mundo material, eu faça isso de forma elevada, né? De preferência no disco do Sol. Começar a estar um pouquinho mais flutuando nesse mundo, estar no mundo sem ser do mundo, né? Aí eu posso dizer, não, vou usar as coisas do mundo para servir a Deus. Tá claro isso, gente? Sim, Conseguiram sim, entender bem sim, esse processo até aqui? sim. E aí o resto a gente já conhece, né? Destruir os obstáculos. Então, quando ele vai destruindo todos esses obstáculos na nossa da vida, né? O cão, né? O dragão, o próprio Gerion, ele vai reunificando, porque tudo isso representa essa dispersão da nossa vida. Vou reunificando a minha vida, eu vou trazendo a minha vida novamente para o centro, né? Para o meu centro. Conduzir para o Oriente. Então, ele pega esses bois do Ocidente, que ele foi buscar no Ocidente, e ele traz para o Oriente. Então, ele vai reorientar, é a coisa da reorientação, né? O Oriente é o lugar onde o Sol nasce, é o lugar onde a luz se faz, né? Onde o dia vem à tona. Então, é onde a clareza, onde há a iluminação. Então, eu trago, e é por isso que nesse episódio especificamente ele tem o tempo todo a ajuda do sol, né? O tempo todo ele está na ajuda do sol, porque o sol é o único que pode nos reorientar, nos orientar, nos trazer clareza para a vida, é o símbolo do conhecimento, né? E quando ele faz esse sacrifício dos bois, lembre que os bois eram especiais, que estavam lá, né? E eles representam a vida. Então, sacrificar os bois à deusa significa oferecer sua vida a Deus, né? A minha vida, ela existe a serviço do amor de Deus, a serviço do espiritual, né? E aí é o simbolismo do sacrifício dos bois. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, Zé. Zé, só uma coisa que eu anotei aqui para perguntar para você. Quando fala dos bois que se perdem, né? Deixa eu olhar para o celular aqui, porque eu estou olhando as imagens aqui. Quando se fala dos bois que se perdem, significaria, de repente, o tempo que a gente perde, a energia que a gente perde com o que não vale a pena, está preocupado, não? Esses bois, veja só, os bois é essa plenitude da vida, né? Quando você está dentro dessa demanda de manter essa plenitude,
Tem determinadas coisas na sua vida que vão embora e não voltam mais, né? Você vai perder coisas e elas não vão retornar. Não adianta ficar. Lembra da história? Não adianta chorar pelo leite derramado? A gente Sim, não diz isso? Então, tem sim, coisas que não vão mais voltar. Eu vou fazer tudo para manter a minha vida da melhor forma possível, mas tem coisa que não vai mais voltar. Se eu pegar o exemplo de Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho, como eu estava falando a vocês, ele teve uma vida extremamente errante e ele acabou tendo um filho, né? Ele morou com uma mulher e acabou tendo um filho com essa mulher. E não era casado nem nada, né? E ele não vai poder mudar isso, né? Esse tempo na vida dele não vai mudar. Mas o que que ele fez? A mãe dele criou o filho dele e ele pôde educar o filho dele na depois que ele, lógico, que ele se converteu, ele pôde educar o filho dele dentro da lei de Deus e o filho dele, Deodato, se tornou também um grande cristão, né? Um grande cristão. Então, tem coisas que você fez na sua vida, tem coisas que passaram por a sua vida que não dá para mudar, entendeu? Não tem como voltar atrás. É isso que significa os bois perdidos, né? Tem situações na sua vida que vai passar e vai passar, e você precisa pegar o que você tem. Você precisa tentar trabalhar, melhorar, purificar, cuidar do que você tem. Tá claro? Hã? sim, sim. Ok. Quem mais? Cirlei. Não estou aqui só meditando a profundeza desse trabalho para minha vida, né? E essas escolhas, o sentido da vida, tudo, esse trabalho é realmente incrível. E eu espero em Deus que eu e todas as pessoas consiga fazer essa escolha, né? Essa orientação, essa oferecer realmente a nossa vida a Deus, né? É um trabalho realmente incrível. É. Você vê que é uma jornada, né? Esse trabalho especificamente, ele é quase como se fosse um resumo da jornada de Hércules até aqui, né? Porque ele vai ter, como Joelma trouxe, né? Ele tem que ficar realmente fazendo uma revisão de tudo que ele já fez, utilizar todo o conhecimento que ele já tinha para que ele pudesse vencer um desafio tão grande. E ele estava sozinho, dessa vez ele não teve nem ajuda, ele estava realmente sozinho. Mas ele conseguiu justamente por quê? Porque essas experiências estavam vivas na vida dele, né, dentro dele. Alguma coisa, Eric? Nada a declarar, por enquanto. Tá bom. Tá bom, Eric. Então vamos ver como é que Hércules vai se manifestar na sua vida. Então eu vou agora interromper o compartilhamento para a gente fazer alguns exercícios. Ok. Tá assustada aí, Jó? Não,